Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, bem-vindo esta semana a mais. E esta semana vamos à política, olhamos para as sondagens, para as falhas e omissões, depois vamos aos resultados dos Açores e, por fim, à pré-campanha eleitoral no continente. Para nos ajudar neste percurso, temos connosco o Ricardo Ferreira Reis, que é professor da Universidade Católica e que é também diretor do Centro de Sondagens daquela universidade. Bem-vindo, Ricardo. Vamos então falar de sondagens. Voltamos ao tema. Aconteceu há 2 anos nas legislativas antecipadas e agora voltamos também a falar delas. Primeiro por causa dos Açores. Estavam a dar o PS à frente da AD, algumas das sondagens que foram sendo feitas no período pré-eleitoral, e no dia das eleições a sondagem à boca das urnas deu um resultado diferente e o próprio resultado em si foi diferente daquele que tinha sido antecipado. Porquê é que acontecem estas diferenças entre as sondagens que são feitas pré-eleitorais, as sondagens à boca das urnas e depois aquilo que é o voto em si da população? A sua pergunta parte do princípio que aquilo não era a percepção da população, ou a opinião da população que já estava decidida. Pelo menos não era a percepção espelhada nas sondagens. Não era a percepção espelhada nos resultados que se vieram a verificar uma semana depois. E, portanto, parte dessa premissa, ou seja, que o resultado de uma semana depois já estaria consolidado uma semana antes, portanto, os açorianos já teriam a opinião, todos já teriam aquela opinião que depois vieram a existir no domingo seguinte, de facto. E essa opinião não é refletida nas sondagens porque ela tem um tempo entre o trabalho de campo e aquilo que é a consolidação da formação da opinião. E acho que é importante esta pedagogia, e essa pedagogia tem sido pedida por muitas pessoas. Há livros sobre esta matéria recentes e o Luís Paixão Martins tem um bom livro sobre esta matéria, um livro com um mau título. Sondagens. Um bom livro com um mau título, mas enfim, o marketing é o que é, sobre esta matéria, e de facto acho que a pedagogia em torno dos indecisos deve ser reforçada, ou seja, há um número significativo de indecisos para os quais as campanhas políticas estão orientadas. Mas há também um conjunto de análises que fazem uma ponderação e distribuição desses indecisos. Certo. Significa que essa distribuição não está a ser bem feita, por exemplo? Não, Diana. Significa que essa distribuição está a ser feita em função daqueles que já estão decididos e não de uma previsão de como é que aqueles indecisos vão atuar até ao final da campanha eleitoral e depois vão optar no domingo eleitoral. Nós não sabemos isso. Se soubéssemos como eles iam decidir, não eram indecisos. Portanto, o que nós fazemos é a projeção dos decididos para o resto da população, sendo que haverá, por exemplo, nesta sondagem nacional, 20% de indecisos. É um número ainda muito elevado. É um número elevadíssimo, mais um conjunto de pessoas que nem sequer responderam. Isso foi o que mudou nos últimos anos nas sondagens e nas eleições? Exatamente. Ou seja, historicamente nós estávamos acostumados a que o comportamento dos indecisos fosse simétrico ao dos decididos. E ultimamente não tem sido, e não tem sido por vários fatores. Desde logo porque as campanhas têm sido conduzidas de forma diferente ao que nós estamos habituados e porque esse público indeciso tem características próprias e peculiares que reagem a estímulos diferentes. Por exemplo, dou-lhe um exemplo muito frequente, a maior parte dos eleitores não conhece os líderes partidários sequer. Nós estamos com graus de notoriedade dos atuais líderes mais baixo do que aquilo que estávamos acostumados. É normal que os conheçam melhor, mais próximo da eleição. Nós temos feito um conjunto de estudos, sobretudo em relação à eleição de 22, precisamente a perguntar quando é que as pessoas tomaram a decisão da votação. Aí há um número muito significativo de pessoas que tomou essa decisão na última semana, que é posterior à recolha da informação dessas sondagens. Portanto, aquilo que nós poderemos assegurar, coisa que por acaso nos Açores não conseguimos, e eu já lhe explico porquê, é que as sondagens aparentam refletir o comportamento das pessoas que já estão decididas a uma semana da eleição. E essas não são todas. E já lá vamos novamente então aos Açores. Miguel, isto de alguma forma descredibiliza as empresas e os centros de sondagens que existem, ou também é um espelho desta própria divisão da sociedade face à política atual?
Eu acho que a explicação do que o Ricardo aqui deu, e é essa pedagogia, se calhar, que ajuda a que não se descredibilize as sondagens. Isto é, há uma explicação técnica que, quando tu a ouves, tu acabas por perceber e compreender, particularmente quando tu a trazes para os dias de hoje, para a nossa realidade atual, para a nossa sociedade e até para o momento em que nós vivemos. Mas é uma sociedade mais partida também, ela. E é outra questão que é, ainda há bocado, até um bocadinho em off e antes do programa começar, estávamos ali a conversar aqui. Há 30, 40 anos as pessoas votavam ideologias e isso estava mais cristalizado. Hoje, mais do que ideologias... Eram mais conservadoras no voto. Eram mais conservadoras no voto porque esta foi a expressão que me saiu e que acho que reflete. Havia uma certa cristalização do voto em uma determinada ideologia, naquele partido que representava uma determinada ideia. Hoje tens outros fatores que têm muito a ver com a liderança, têm muito a ver com soundbites, têm muito a ver com um conjunto de mensagens. Segundo o Ricardo, até a ausência dela, não é? Ao marketing político, nomeadamente, algumas delas são ocas, isso é outra questão para discutir a seguir, mas que são os tais estímulos que vão fazer com que determinadas camadas da população, que hoje em dia estão muito mais indecisas, acabam por votar. Portanto, quando tu olhares apenas para a espuma da questão, parece, a sondagem voltou a falhar. Mas há uma explicação técnica que, quando é dada, percebes que existe um racional por trás e que tem que ser trabalhado. Ricardo, vamos então aqui novamente à questão dos Açores e um bocadinho também a esta literacia, esta explicação deste fenómeno. O certo é que a sondagem à boca das urnas acabou por espelhar de forma muito mais clara aquilo que foi o resultado final das votações. Quer-nos explicar porque é que isto acontece e porque é que é muito mais semelhante? É pela proximidade ao próprio voto? Claro, ou seja, e é a única que nós conseguimos verificar. E, portanto, se nós fizéssemos uma votação uma semana antes às pessoas que nos estavam a dar opiniões, é provável que o resultado espelhasse uma realidade diferente daquela que veio a ser o resultado numa semana. E porquê é que se conseguem fazer sondagens à boca da urna com tratamento de dados no próprio dia e não se conseguem fazer, por exemplo, 2 a 3 dias antes? É porque depois também poderiam influenciar o resultado final da votação? Não, isso eu posso explicar. Já agora, aquela dificuldade que eu lhe estava a dizer em relação aos Açores face ao continente é que somos os únicos a fazer estas sondagens naquele palco e, portanto, não há uma grelha de comparação com outras sondagens. Análises. E isto é importante porque, a nível nacional, há várias empresas credíveis que existem a fazer sondagens e são esmagadora maioria, se não a totalidade das empresas que fazem sondagens, usam métodos diferentes. E, portanto, como usamos todos métodos diferentes, é interessante que o resultado seja idêntico. Aquilo que vocês disseram, e são palavras vossas, e ponham-lhe as aspas que devem pôr neste contexto, as falhas que vocês identificam sejam idênticas em todas as empresas de sondagens. Isto só tem 2 explicações possíveis. Ou não são falhas, e daí as aspas, ou estamos todos feitos uns com os outros, o que não é muito credível neste contexto. Porque alguém desviaria, quer dizer, a regra lógica de um conluio destes é que alguém desviaria, há sempre um incentivo para alguém desviar, isto para nem sequer falar de questões éticas, como é evidente, estamos aqui a assumir que as pessoas não estão todas em conluio. Portanto, a percepção que nós temos é que estas falhas não existem. Ora, nos Açores nós não temos essa validação das mais outras difícil fazer essa empresas. comparação. Miguel, em relação, desculpa, só para responder mesmo à pergunta e muito brevemente, em relação à boca da urna, há 2 coisas que ajudam bastante, ou várias coisas que ajudam bastante. Para já, não há abstencionistas a responderem à nossa sondagem à boca da urna, porque esses precisamente foram os que não vieram votar. E isso é uma verdade lá para ali. Foram os que foram votar, naturalmente. Depois o volume é muito alto. Ou seja, nós tivemos 9.475 respostas a um inquérito em 100.000 votantes. Ou seja, e o tradicional é que as sondagens tenham 600 a 800 pessoas de amostra. De véspera. No dia nós temos 20.000, 30.000 pessoas a responder, até mais do que isso, mas num universo de 6, 7 milhões de votantes. Agora, em 100.000, 9.000 votarem, quase 10% da população toda ter participado numa sondagem é muito insólito. Eu devo dizer que não conheço outro exemplo e daí eu gostar tanto dos Açores. Miguel, tem crescido também um bocadinho a decisão em cima do momento do voto em urna, é isso? Provavelmente até há quem o faça no momento em que está a assinar o voto. Eu acho que tem muito a ver com aquilo que estava a dizer. Há um momento em que hoje a fatia dos indecisos é relativamente elevada, até tem muito a ver, volto a dizer, e não, sem me repetir,
acho que há uma menor cristalização em relação às ideologias e há mais receptividade a determinados impulsos finais, e as pessoas acabam por decidir no último momento em relação, por aqui em sã consciência. Depois, se o voto é mais útil, se é menos útil, se nos últimos dias pressentem que aquilo que tinham formatado há 3 semanas ou um mês, até se calhar com um certo voto de protesto, de repente sentem que isso não será útil e acabam por alterar à última da hora. Eu acho que falando, e agora aqui até, digamos, puxando mais do meu cidadão e não tendo a capacidade técnica do professor Ricardo Reis para estar a avaliar ou analisar o que quer que seja, mas sente-se é que existe muita volatilidade, em relação ao sentido de voto, exatamente porque os impulsos são distintos e as reações são diferentes do que eram há uns anos. E depois há outra questão que tem a ver, eu imagino que há muita busca pela parte da abstenção. E quando os políticos e quando os marqueteiros políticos estão a trabalhar para aquele mercado, não vais saber como é que vai reagir, porque é exatamente a busca do desconhecido. E a partir desse momento, quando os consegues trazer, não vais saber qual é que é a reação. E também por isso, pergunto ao Ricardo, como é que surgiu este fenómeno nos Açores de que, de facto, a abstenção reduziu-se significativamente? Isto foi também aqui o papão do Chega que foi acenado e que ajudou a reduzir o abstencionismo, ou até foi o contrário, porque certamente também houve um crescimento da votação no Chega naquela região. O que é que mobilizou as pessoas a irem mais às urnas? Nós temos notado, sobretudo a nível nacional, não tanto nos Açores, que fazem parte do contexto nacional já agora. Mas têm particularidades próprias na autonomia regional, sim. Temos notado que o Chega tem sido um grande contributo, a votação no Chega e o incremento de votação no Chega tem sido um contributo para a redução da abstenção. E, portanto, aquilo que estava a dizer é até certo ponto verdade. Agora, a votação do Chega não foi tão expressiva como algumas sondagens indicam, do Chega nos Açores, não foi tão expressiva como algumas sondagens parecem apontar, nomeadamente a nossa, para todo o território nacional. Portanto, isso explica uma parte do fenómeno. Mas, curiosamente, nós temos vindo a notar que a participação nos Açores já vem a aumentar há 2 votações. E eu tenho uma explicação um bocado exótica para isso, que tem a ver com os açorianos terem percebido que o círculo de compensação resulta e estimula o voto. Eu não queria já lá, porque antes ainda queria falar aqui com o Luís Miguel Henrique sobre a estratégia do PS nesta questão da direita e do próprio Chega e na tentativa de colar a AD, ou PSD, que é o partido que encabeça a AD, ao Chega. Isto foi uma estratégia falhada pelo PS e os Açores revelam isso? Se não foi falhada, pelo menos até agora ainda não foi conseguida. Eu acho que ainda que são 2 momentos distintos do ponto de vista temporal. Sendo certo que, nomeadamente, eu acompanhei em determinado momento, até o secretário do PSD, o Hugo Soares, esteve durante vários dias e semanas, durante muitos momentos, em várias plataformas de comunicação e audiovisual, sempre a repetir a mensagem. A autonomia regional também dá margem a que isto acontecesse. Isto para dizer que, em determinado momento, eu acho que também houve alguma proatividade por parte do PSD que essa estratégia do Partido Socialista não funcionasse. E depois também o próprio comportamento e a postura da André Ventura em determinado momento também ajuda a essa tarefa de querer, porque ele tem que se distinguir e ao distinguir-se acaba por se afastar. Acho que por isso também, não é só por culpa própria que o PS eventualmente não tenha conseguido alcançar pelo menos ainda, essa estratégia, mas claramente ao dia de hoje, ao dia que estamos a gravar, não sinto que a estratégia tenha tido sucesso e tenha sido alcançada. Ricardo, o elefante na sala do PSD foi para a sala do PS, porque era o grande incómodo. O que é que se fazia ao Chega? Agora o problema está do lado do PS e este cenário atual nos Açores também, no momento em que estamos a gravar não sabemos aquilo que será a decisão do PS em relação a não validar o programa do governo José Manuel Bolieiro. Em todo o caso, é possível que se regresse aqui às maiorias relativas e ao entendimento entre 2 partidos para um deixar governar o outro? Acho bastante provável que isso aconteça, sem que esse entendimento tenha que ser tácito, cooperativo, ou seja, aquilo que tecnicamente o que nós dizemos em teoria dos jogos é um equilíbrio não cooperativo, ou seja, acabam por concordar sem terem necessariamente que acordar. E isso pode aparecer de qualquer um dos 2 partidos, PS ou Chega, ou inclusivamente
exoticamente e paradoxalmente dos dois ao mesmo tempo. Portanto, podemos ter uma situação estranha e paradoxal em que o governo de Bolieiro é aprovado pela aliança que ganhou a eleição e viabilizado pela abstenção dos dois blocos, que é, devo dizer, a única forma dos dois ficarem na oposição. E de ficarem bem vistos, provavelmente. E ficarem bem vistos, provavelmente. E, portanto, mas é paradoxal, quer dizer, não sei se já tinha pensado no porque assunto. O próprio Chega diz que não se alia ao PS. Não se alia ao PS, aqui não está a aliar-se, estão os dois a caminhar a meterem-se num equilíbrio. A teoria dos jogos explica isto bastante bem e é bastante interessante, o dilema do prisioneiro no seu melhor. Portanto, não é impossível que isso aconteça. Eu só acrescentava vários pormenores em relação a isto que é a situação dos Açores. Há algo que nós aqui, a partir de Lisboa, muitas vezes temos dificuldade em entender, que é as personalidades dos líderes regionais. Conhecemos bem Bolieiro, conhecemos bem Vasco Corneiro, conhecemos menos bem José Pacheco, que é o líder do Chega Açores, e outra dimensão que é bastante crítica neste contexto, que é o relacionamento dos líderes nacionais com os líderes regionais e a estratégia de ligação que exista entre o PS nacional, Pedro Nuno Santos, e Vasco Cordeiro, entre Montenegro e Bolieiro, entre Ventura e José Pacheco. E dos três, o que teve o cuidado de estar lá na noite eleitoral para assegurar um alinhamento perfeito de discurso, de diálogo, foi precisamente Montenegro. O que reforça a ideia de que este alinhamento existe claramente agora, e de alguma maneira havia abertura para que existisse antes. E, portanto, mesmo que não fosse evidente nas declarações de um ou de outro, tornou-se mais claro da noite eleitoral. Miguel, e temos nos Açores um balão de ensaio para o que pode acontecer no pós-10 de março aqui no continente e nas legislativas antecipadas no continente? Em Portugal. Em Portugal continental. Não. Também se elegem, é verdade, mas não estamos a falar das eleições para a Assembleia Regional dos Açores, naturalmente. Mais do que um balão de ensaio, é um caso de estudo. Eu não acredito que nenhum dos partidos não comece a olhar e comece a tentar tirar as conclusões possíveis e trazê-las e adaptá-las àquilo que é a própria especificidade das legislativas que vão acontecer a 10 de março. Há uma questão muito própria, talvez também no que ia conversar, que é, eu conheço bastante bem São Miguel e Terceira, não conheço o resto do arquipélago, e aquelas pessoas têm uma cultura própria, têm uma estrutura muito própria de pensar, e costumo dizer, eles, primeiro de tudo, são açorianos, e depois, por acaso, até são portugueses, mas são açorianos, e têm a sua forma de estar. Esta relação, em relação ao continente, em relação aos líderes nacionais, etc., tem uma especificidade, e acho que não é possível transpor enquanto balão de ensaio e copiar, porque não conheço tão bem a Madeira, mas que particularmente os Açores, vejo-os assim, e interpreto um conjunto, às vezes, de comportamentos e de ações muito dessa especificidade própria. Em relação ao alinhamento, claramente que Montenegro percebeu que podia ter ali um potencial por problema, e antes que ele o fosse, houve essa necessidade de um alinhamento entre aquilo que seria a política e a ideia e as linhas do PSD nacional com aquilo que seriam as do PSD Açores. Não sei exatamente por que trâmites é que eles processaram, o que se sabe é que, do ponto de vista do resultado final, ele foi plenamente alcançado. Ricardo, vamos então àquela questão do Círculo de Compensação dos Açores, porque ele, de facto, tem mudado um bocadinho também aquilo que é o resultado... A 10ª ilha. A 10ª ilha. É um sinal de que o tradicional método onde está, de alguma forma, que usamos também aqui para as eleições para o Parlamento Nacional, deve ser repensado, porque a verdade é que tem havido mais votação, como estava a explicar, nos últimos 2 atos eleitorais, e provavelmente até menos desperdício de votos, por assim dizer. Claramente. Ora bem, para quem não sabe o que é que isto é, o que é este círculo de compensação? Se calhar não queria perder muito tempo, investir muito tempo, acho que não vou perder tempo, mas acho que vale a pena uma contextualização. Para já o método de Hont aplica-se até no círculo de compensação, portanto não se abandonou o método de Hont que está na Constituição, é a única pessoa que criou-se um mecanismo de reforço, um mecanismo de compensação, Uhum. Exatamente, dos problemas que o método de Hont introduz por força da dinâmica regional nos Açores. As eleições regionais nos Açores são feitas, ou eram feitas tradicionalmente, em 9 círculos eleitorais, um por ilha. Ora, a Constituição portuguesa impede que haja círculos uninominais. A única eleição uninominal que existe é para Presidente da República. E, portanto, não havendo círculos uninominais, tem que haver pelo menos 2 deputados a serem eleitos em cada um dos círculos. Ora, isto faz
com que o círculo mais pequeno, que é a Ilha do Corvo, tenha necessariamente que ter 2 deputados a serem eleitos. Isto obriga a que tudo parta daí. Agora era a sua vez vez. Nas eleições nacionais, o equivalente à Ilha do Corvo... É que é difícil explicar estas diferenças entre as eleições regionais e as eleições para a Assembleia para o Parlamento, para a Assembleia da República. Desculpa a correção, não tenho nada aqui a corrigir de maneira nenhuma, mas eu passei a semana a fazer esse erro. É por causa disso que eu estou escaldado. O equivalente à Ilha do Corvo, com enorme respeito quer pela Ilha do Corvo, quer pelo distrito que vou referir, é o distrito de Porto Alegre. Portanto, não, é o mais pequeno, é o menos populoso e, portanto, é o que tem 2 deputados. Depois os círculos da imigração são outra história, mas é o mais pequeno. E, portanto, tudo parte a partir do círculo mais pequeno. Ora, em 9 círculos, com disparidades populacionais tão grandes como as que existem nos Açores, entre São Miguel e o Corvo, a dimensão relativa é bastante E o próprio desenvolvimento das ilhas. Mas eu estou apenas a falar em termos populacionais. Introduz uma destrução de um método de Onte enorme. E então, a democracia açoriana, que eu lhes devo dizer que acho, e chamo propositadamente de democracia açoriana, um pouco por aquilo que o Miguel estava a dizer, portanto, em conjunto com a beleza natural das ilhas, da simpatia das pessoas e do queijo, é das coisas boas, das coisas melhores que os Açores têm. A democracia açoriana é um exemplo para todos nós. Criou-se este círculo de compensação onde vão cair os votos que não são aproveitados para a eleição dos outros, nas outras ilhas, nos outros 9 círculos, daí a 10º círculo ou a 10ª ilha. Basicamente, quem alimenta os votos que não são aproveitados são precisamente os votos de São Miguel e da Terceira. Curioso, não os das olhas das pequenas, mais pequenas. porque é onde há mais votos e eram os que estavam a ser mais desperdiçados. Qual é a consequência disto? A consequência disto é que todos os votos são aproveitados. Eu tenho a percepção de que os açorianos já entenderam isso e, portanto, começam a votar mais ativamente. E, portanto, há ali aqueles 2, 3 que têm vindo a crescer pontos de participação que eu, na minha interpretação, mas é a minha interpretação, é um pouco de achismo, devo dizer, tem um pouco a ver com isso. E, por outro lado, aumenta a diversidade dos partidos representados na Assembleia Regional e dificulta as maiorias. 42,5% de bolieiro já numa daria eleição nacional já dava para maioria absoluta. E ele não conseguiu ter maioria absoluta e ficou a 3 deputados de o conseguir. E Costa, na eleição nacional, conseguiu com 40 ponto qualquer coisa uma maioria absoluta de bastantes deputados, julgo 120 e quando é preciso 115, num contexto nacional. E, portanto, sim, corrige problemas, mas sim, introduz novos problemas de facilitar a maioria, de dificultar as maiorias. Mas a verdade é que nas eleições nacionais, pode ser percepção minha, parece que é um pouco ao contrário, que é, os grandes círculos eleitorais têm os votos praticamente aproveitados e os pequenos partidos até elegem mais facilmente, mas depois há um grande desperdício nos outros círculos eleitorais em que se calhar os pequenos partidos não conseguem ter a representatividade e parte daqueles votos acabam por ser... Diana, o facto de serem os grandes círculos a alimentarem o ciclo de compensação, mesmo que isso acontecesse no continente, faria com que até os votos de Porto Alegre, não é desprimor nenhum para os votos de Porto Alegre, mas para as pessoas em Porto Alegre que têm opiniões que não estão alinhadas com os 2 partidos que conseguem eleger deputados, e note, com 2 deputados, no máximo, só 2 partidos conseguem eleger deputados, vão cair num círculo de compensação e valem a pena, e vão contribuir para votar. Mesmo que não sejam muitos, e nunca serão, porque há pouca gente nesse distrito, vão contar, e neste momento são poucos e não contam para nada. Portanto, se eu não tiver uma opinião próxima dos 2 maiores partidos, e na última eleição apenas de um partido, porque só um partido elegeu em Porto Alegre, o meu voto não vai servir e não serviu. E num círculo de compensação serviria. Miguel, sei que estamos muito em cima do ato eleitoral, mas faria sentido, por exemplo, repensarmos todos a forma de eleger os nossos deputados nacionais? Impensável para agora. Isso é sempre um trabalho muito longo. Mas o tema também não se discute. Pronto. Não se discute porque há um certo conservadorismo, porque cada vez que se tenta introduzir, quando sai da área técnica e académica e começa a entrar no campo da política e mediática, é automaticamente distorcido. Mas depois há aqui um conjunto de outras coisas, isto é, a desertificação do interior, o envelhecimento da população, o facto de, contrariamente à década de 70, e quase aos 50 anos de 25 de Abril que nós vamos ter, as pessoas que são cabeças de lista pelos distritos não têm nada a ver com aquilo. Portanto, há um certo pensamento
pensamento, como isto foi concretizado. Eu sei que paraquedistas fui que aluno falava, do professor Jorge Miranda, e tu não vais conseguir convencê-lo que o método de Ontem, tudo aquilo que está na Constituição não é o melhor, não é o melhor. Portanto, ele tem toda e consegue fazer 5 podcasts em que se explica claramente porque sim, mas o que é facto é que há uma distorção desde a década de 70 até agora daquilo que é a nossa sociedade. E da volto a dizer, representatividade também dos vários e eu acho distritos. que tem que haver, hoje, 50 anos depois, temos uma sociedade diferente, temos modelos políticos distintos, há um conjunto de fatores que poderá claramente levar a dizer assim, vamos lá olhar para isto, porque poderá haver aqui alguns erros e algumas distorções feitas do tempo que serão necessárias alinhar. O Ricardo queria acrescentar aqui um ponto por causa desta questão das distorções que existem. E uma coisa relacionada com o que o Miguel disse, não é apenas as pessoas não serem representativas dos distritos, é não haver identidade regional. Certo. Ou seja, mas isso é importante no contexto das pessoas se identificarem com o seu círculo. Quer dizer, não só não sabem quem são os seus deputados, como não há reconhecimento da identidade regional. E isso é uma coisa que é grave neste contexto. Os distritos... Mas não foi assim que não, porque na altura, funcionava os diferente. distritos faziam sentido. Ou seja, lembre-se de uma coisa, nós estamos com uma divisão administrativa do país que não tem nada a ver com distritos. Nada, rigorosamente nada a ver com os distritos. Os distritos só existem para este contexto eleitoral. E, portanto, o que é uma coisa estranha. Diferente, o país está diferente, está dividido de forma diferente. Se quiser a minha solução para introduzir aqui não é contradizer o professor Jorge Miranda, mas é precisamente não é fácil. Atualizar fácil, aquilo que o professor Jorge Miranda dizia na altura. Meio século depois tem que estar diferente. Adaptemos os círculos a círculos regionais. Usemos no continente 5 círculos regionais. Eu dou-lhe um exemplo, que é uma anedota que tenho usado esta semana Por para regiões isto. mesmo, Alentejo, Beiras. Algarve... Não, Beiras não, porque não existe. São as diferentes... Existe Norte, Centro, Alentejo, Lisboa... Portanto, ainda mais lato do que propriamente... Ainda mais lato do que fechar. Já que não podemos fazer uninominais, porque isso sim seria uma contradição que o professor Jorge Miranda pareceu não abraçar quando escreveu a Constituição, adotarmos uma coisa que reflita a identidade que temos. E qual é que é o problema disso? É que você não tem uma identidade regional em quase todas as regiões, com uma exceção no continente. Isso ia ser uma confusão para quem acha que sabe qual é a exceção? do Tejo para cima já era norte, mas pronto. Não, exatamente. Ora bem, lá está, mas isso é o ponto que eu estava a dizer. Ou quer dizer, para baixo é sul. Ouça, as pessoas não sabem em que região estamos em Lisboa. É verdade. Não sabem definir esta região, não sabem limitá-la. Se eu lhe perguntar o que é que constitui a região onde está neste momento, é provável que me diga Lisboa e Val do Tejo, que já não é verdade. Já não existe. A única região do país que está clarissimamente bem identificada, e o Miguel vai ficar surpreendido porque eu não vou dizer a que ele está a pensar, é o Algarve. Não, estava a pensar exatamente mal. Eu juro-te, não era... Não é aquele aluno da aula que dizia agora também sabia. Como eu sou do Norte, como eu sou do Norte, pensei que fosses dizer... Não. Muito bem, e para fecharmos... E porquê? Porque o Algarve é um distrito. Naturalmente. É um só distrito. E há uma identidade regional no Algarve, surpreendentemente. Associa-se o distrito à região. E as pessoas se associam também. E não há cá diferenças entre o Barlavento e o Sotavento nesta dimensão. O Algarve é a única região do país que está preparada para manter o seu estatuto, porque o estatuto é o mesmo que vem dos tempos anteriores. É o único que mantém aquilo que o professor Jorge Miranda definiu desde 64. Não houve evolução. Para fecharmos, uma última questão para ambos, e esta não é de resposta simples, portanto, se pedia-vos alguma concisão também, ainda que seja difícil o tema. Porquê é que sentem os jovens que os políticos não estão a falar para eles durante esta campanha? E, sobretudo, nos inquéritos de opinião que têm vindo a ser feitos, o Partido Socialista tem sido particularmente castigado nesta matéria, porque os jovens dizem que não vão votar nos 2 maiores partidos e, significativamente, que o PS, que esteve na governação durante 8 anos, não parece falar para os mais jovens ou parece esquecer os mais jovens. Miguel, porquê é que identificam-se pouco com os partidos tradicionais, estes jovens? Tenho 2 filhos na casa de 20 anos. Um já acabou o curso e está a trabalhar, o outro está prestes a... O que é que eu sinto quando converso com eles? É quase uma certa revolta. Há um certo grau de irritação. Antigamente falava-se que os jovens estavam desinteressados. Eu não sinto isso. Quando se conversa até com o círculo de amigos, não é que haja desinteresse. Não são apolíticos, não se ligam aos partidos. Não se revê naquilo, não se revê nas pessoas, não se revê nas ideias, não se revê nos métodos, não se revê nas formas, e as mensagens não são apropriadas para eles. E até porque cada vez mais parece que quem decide as eleições são os pensionistas. São um conjunto de trabalhadores, e as mensagens quando tu falas e quando divides em classes
não se está a falar para os jovens, ou quando se fala, sente sempre um certo aproveitamento, e isso ninguém gosta de ser utilizado para um fim do qual nada vai beneficiar. Ricardo, onde é que está este desfazamento? Eu, usando também a experiência familiar que tenho lá em casa, São dois bons exemplos o meu aqui. filho chama-me para ver debates políticos. É ele o primeiro interessado. É ele o primeiro São interessado. interessados, não é- É o primeiro interessado. Estão irritados, estão revoltados, não é desinteressados. Nesta matéria, o que tem alguma graça, embora, obviamente, como vê o que eu faço, acaba por ser mais politizado que o normal. Há experiências nesse sentido noutros países, destas diferenças geracionais de diálogo que se podem tentar em Portugal também. Uma delas, por exemplo, no Parlamento Europeu há essa sugestão em alguns países, que é fazer baixar a idade de voto para os 16 anos. Eu não acho que seja adequado. Acho que há outras coisas que se podem tentar, como por exemplo, e não é brincar às eleições, que fique claro que não é isso que eu estou a defender, porque isso é uma infantilização das eleições. Tivemos, aliás, um movimento de jovens pedir, bem-sucedidos, a pedir para se sentarem à mesa dos adultos, por assim dizer. Ora bem, e isso é ouvir os jovens. O que nós precisamos é de resolver este triângulo que nós estamos a ter, que é atuar, portanto, responder àquilo que os jovens estão a fazer, divulgar, e o terceiro é ouvir. E nós não estamos a ouvir os jovens. Portanto, mais do que falar para os jovens, o que temos é que lhes perguntar e ouvir os jovens. Portanto, acho que este círculo vicioso que não está a funcionar, ou virtuoso que não está a funcionar nesta altura, está a falhar na parte do ouvir. E eu acho que os partidos, nenhum deles se deu ao cuidado de ir ouvir os jovens, e aí sim ir ouvir os jovens a partir até dos 14 anos. Portanto, e para ouvir os jovens, eles não precisam de necessariamente votar, mas eles têm angústias e preocupações, e eu cito-lhe algumas que são evidentes nos estudos que temos feito, por exemplo, com saúde mental, com digitalização e acesso às redes, com o ambiente, quer dizer, com a situação internacional, portanto, com a guerra, que urgem ser respondidas nesta campanha. E não é tão complicado falar para estes grupos. Temas que têm estado praticamente todos eles afastados do debate político. Exatamente. E agora o tema das mulheres também, outro eleitorado que mostra grandes valores de indecisão nesta altura. Muito bem, está assim feita a análise desta semana, desta vez de olhos postos na política, e foi bom terminar também com a questão da perspectiva dos mais jovens. Obrigada, Ricardo Ferreira Reis, por se ter juntado a nós neste Advogado do Diabo, e obrigada, Miguel, também por mais este contributo. Assim que nos acompanha, até para a semana.